Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E agora eu gostaria de dar continuidade ao tema que eu comecei a falar ontem sobre o caso do ministro que foi demitido por denúncias de assédio sexual. Ministro Silvio Almeida, acusado, segundo muitos, desde há alguns tempos atrás, de assédio desde a época da universidade. E Silvio Almeida veio galgando na vida social, na ascensão social e política, aparentemente bem, e de repente, denúncia de assédio. A pergunta que eu faço é a seguinte: por que há denúncia de assédio? Talvez muitos não tenham tido contato com as muitas críticas, inclusive aparentemente com fundamento, críticas ao ex-ministro, críticas técnicas e críticas à sua tese, que muitos entendem ser falsa, a do tal racismo estrutural que é repetida de forma acrítica. O livro do senhor Silvio Almeida chegou a esgotar nas prateleiras porque muitas prefeituras, quiçá estados, compraram o livro para distribuição nas escolas como ferramenta pedagógica. Então, jornalistas e mais jornalistas, professores e várias metodologias usavam a tese do racismo estrutural como fundamento. Mas, nos bastidores da intelectualidade, já há muito tempo, já há algum tempo, rola uma crítica, dizendo o seguinte: o racismo não estrutura a sociedade brasileira, como diz o livro. E eu nem estou falando diretamente do livro, porque eu não li, não serei tão desonesto assim, mas alguns já estavam colocando que o Brasil não tem racismo estrutural, porque a mesma sociedade que apresenta o racismo apresenta também uma luta antirracismo dentro dos seus quadros da crítica. Então, agora, sem citar o livro, mas refletindo diante de tudo que eu já ouvi, penso eu, agora eu vou dar o meu parecer, que o Brasil, se ele tem racismo estrutural, também ele tem antirracismo estrutural. Até porque não podemos colocar que a sociedade brasileira é estruturada em uma só plataforma. Existem várias plataformas de organização das estruturas de uma sociedade. A cultura judaico-cristã, a tradição greco-romana, a influência afro no Brasil, a influência portuguesa, enfim, o Brasil é um mosaico de interferências, de influências. Então, o racismo não tem o racismo, tem o mandonismo, tem várias relações de poder que interferem nas nossas, tem o machismo, tem o antimachismo, tem a luta contra o racismo, o machismo, enfim. Então, muitos apresentavam essa tese como falsa, mas tendo lido o livro, inclusive. Eu não li, então vou ficar apenas nessa observação. Também, outra coisa que muita gente não percebia, porque ele era praticamente uma unanimidade na imprensa, é que Silvio Almeida já vinha sendo criticado como um mau ministro. Aliás, modéstia à parte, seja na minha modestíssima, nunca vi, poucas vezes eu vi um ministro tão ruim.
ruim por não exercer o seu papel. Tudo que se referia aos direitos humanos, ele não se envolvia. Quando na luta em relação aos garimpeiros, ele defendeu os garimpeiros e não os mais frágeis, que eram os índios. Os garimpeiros eram criminosos, eles estavam no lugar errado. Então, o ministro dos Direitos Humanos defender os garimpeiros? Não se defende o criminoso que está atacando uma reserva indígena em nome dos direitos humanos? Silvio Almeida nunca se envolveu no problema das prisões brasileiras, onde o desmando de maus tratos são diários. Na tese da direita, sim, que os presos fiquem para lá, mas num governo de esquerda, o ministro dos Direitos Humanos é o dono, é o mandatário dessa pasta que deve combater esses problemas. Quando da cota racial que os partidos não cumpriram, Silvio Almeida se calou. Mas quando Vinícius Júnior sofreu racismo na Europa, aí ele falou, gritou, bravejou, só faltou tirar a roupa e pisar em cima. Então, esse lado de incompetência dele nunca apareceu na grande mídia. E o Lula não estava satisfeito com ele há algum tempo. Inclusive, tem uma cena constrangedora do Lula num evento, vindo abraçando, cumprimentando cada ministro. Quando chegou nele, o Lula simplesmente o cumprimentou, meio já saindo assim, de lado, não querendo, não cumprimentou como os outros. O Lula não estava satisfeito com ele já há algum tempo. Diante de tudo isso, por que ele só veio a cair com denúncia de assédio? Porque o assédio sexual, que deve ser combatido, deve ser denunciado, e os criminosos a essa parte devem pagar, porque esse fetiche onde todas as contradições passam e a pessoa só cai quando chega a denúncia do tal assédio. Por que essa intolerância, essa tolerância com várias coisas, mas com assédio não? Por exemplo, hoje em dia o PT convive perfeitamente com aqueles que foram condenados por corrupção lá no Mensalão. Inclusive José Dirceu, as pessoas vão ao aniversário do Dirceu, abraçam, ninguém, inclusive gente de direita. Neste caso, sim. Agora, se José Dirceu tivesse estuprado ou cometido assédio, engraçado, né? Esse fetiche da vilania na relação sexual, na relação com o sexo. Por que isso? Também porque nós temos um certo ressentimento em relação ao sexo. Segundo especialistas, e eles são quase unânimes em dizer que o prazer sexual, principalmente em mulheres, é muito raro. É raríssimo. Isso gera um ressentimento contra o sexo, porque aquele que abstrai o prazer em detrimento do prazer feminino é o homem. E o homem tem essa pecha do abusador, do estuprador histórico, o patriarca forte que impõe a sua vontade sexual. Então, o homem sempre representa, hoje, quase sempre representa esse abusador histórico. Então, quando várias contradições aparecem, muitas das vezes ela não é atacada, mas quando aparece a contradição sexual, aparece o ressentimento.
contra esta figura simbólica histórica que é o homem. Pouco tempo, por exemplo, eu estava numa escola e alguns professores, assim, nós estávamos na sala dos professores e uma professora falou comigo assim e ela colocou a mão na minha perna, de repente eu costumo me exercitar, né? Ela apertou a minha perna e falou assim, perna dura? Agora, por que eu não achei estranho? Porque a mulher não está em evidência dentro desse ressentimento contra o abusador. A mulher não é a abusadora histórica, então ela pode apertar a perna de um homem. Agora, se eu fizer isso, eu simbolizo o homem, o abusador histórico. Então, eu não posso apertar. Há pouco tempo, achei engraçado, uma professora queria passar num espaço onde eu estava na frente, ela deu 2 tapinhas no meu bumbum. Dá licencinha aí, professor. Eu achei até carinhoso, né? Você dar 2 tapinhas no bumbum de alguém, simboliza carinho, né? Agora, se sou eu, não pode. Por quê? Porque eu sou o homem. Eu represento e simbolizo o abusador histórico. Então, está acontecendo hoje da centralização da vilania e da maldade nas questões sexuais. Quer limpar aqui? Fica à vontade. Você é professor? Hã? Você é professor também? Sou professor. Pode ficar à vontade aí. Limpa de manhã? Sim. Eu estou acabando aqui meu vídeo, mas pode ficar à vontade aí. Então é isso. Então eu simbolizo. A mulher não simboliza esse mal do abusador histórico. Então, em várias contradições, o Silvio Almeida não foi questionado na imprensa, mas quando apareceu a contradição aparentemente sexual, aí ele veio a pagar o pato por tudo isso. Também, agora eu vou falar aqui de uma intuição, existe entre os ministérios de direitos humanos, entre os grupos minoritários, uma certa luta, uma certa briga para ver quem é o verdadeiro defensor das minorias. Eu lembro que aquele deputado que participou do Big Brother, agora me esqueci o nome dele, que era gay, depois renunciou. Eu lembro que ele ficou com um certo ciúme do governador do Rio Grande do Sul, que é um gay de direita, que é casado com um homem. Por quê? Porque ele entendia que ele é a bicha por excelência, defensora das minorias gays. O outro não, o outro é de direita. Então existe às vezes esse ciúme. E eu penso que entre os ministérios dos direitos humanos e o Ministério da Igualdade Social houve esse ciúme. Isso acontece muito, por exemplo, às vezes você usa da sua fragilidade histórica, mesmo do passado, para ganhar capital político, como fazem os judeus, como faz a direita israelense, como faz Netanyahu, usando da fragilidade histórica do passado e talvez até do presente, dos judeus, para oprimir os palestinos. E quando é questionado, quando é lembrado de que ele está fazendo algo análogo ao que fez os nazistas contra eles, aí eles se doem. Por quê? É aquela coisa, nós somos os verdadeiros sofredores da história. Então, entre os direitos humanos está havendo, eu penso que há essa luta. E eu intuo que o grande problema ali não é o assédio. É um mosaico de questões que já vem acontecendo há algum tempo. Lula está insatisfeito. O governo dele, ou seja, a pasta dele não está sendo gerida de forma coerente. E várias contradições foram passando. Porque dizem que essas falas de que ele abusa, de que ele abraça indevidamente, vem há muito tempo.
Porque ele vem e chega no topo assim. E de repente, por causa de uma denúncia de assédio, ele cai. É porque o problema, eu intuo que não seja o assédio. O assédio é o pretexto, foi o pretexto. E mesmo como pretexto, se ele assediou mesmo, é válido que ele pague. Mas, por enquanto, não tem prova. Então, Silvio, como homem, também representa ele simboliza, como eu, o abusador histórico que é o homem. Situação complicada, de difícil solução, mas dizem que tem uma aluna uma moça que ele teria passado a mão, que teria gravado a prova. Vamos aguardar. Mas eu intuo que ali nos bastidores o grande problema não foi o assédio, mas o assédio foi o pretexto. Isso acontece muito, né? É uma situação que aconteceu comigo, contei para vocês, né? Eu estava conversando com a turma, explicando para a turma copiando a matéria que eu tinha passado no quadro, aí eu conversando com a turma sobre vários assuntos, né? Aí eu demonstrei na mesa como eu fazia um determinado exercício, falando da necessidade da gente se exercitar, e de repente alguém falou assim, olha a câmera, e eu achei que a câmera nem funcionava, eu fiz assim. Aí aquilo gerou uma comoção, ou seja, eu fiz assim, como homem abusador histórico, né? Se é uma lourinha de olhos azuis, bonitinha, se ela faz assim, não vai acontecer nada. Mas eu sou o homem, o abusador, o cabeludo, essa cara preta, com esse cabelo, faz assim pra câmera, não rola, né? Aí já haviam várias contradições, vários papos, eu gerava uma série de emoções contraditórias na escola. Aí quando eu fiz assim pra câmera, lá, eu falei que ele não valia nada, não vale nada, porque fiz assim. Então é isso, então as pessoas esperam às vezes, há várias contradições, e as várias contradições não te dão um argumento para você derrubar a pessoa, mas quando ele é pega da contradição sexual, peguei, agora! Então é isso, por quê? Porque eu sou um homem, e como homem eu represento o abusador histórico. Então, é nisso que as pessoas estão procurando centralizar a vilania, como se a vilania fosse centrada e fetichizada nas contradições sexuais. Então é isso, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ok, galera? Vocês são do coração.